Nós vamos começar o nosso programa Melhor da Tarde de hoje falando de um projeto muito interessante e importante que está acontecendo aqui na nossa região e que vai ser levado para outras cidades. Alunos da cidade de Navegantes participaram de um projeto sobre mudanças climáticas e realizaram um documentário. Esse documentário agora será exibido também para outras cidades e outras escolas. Eu estou aqui com o Alexandre Castro, que é o coordenador técnico desse projeto tão bacana, e também a professora Jaqueline. Tudo bom, professora? Seja bem-vinda e Alexandre também seja bem-vindo. Tudo bem, obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui hoje. Que bom. Vou passar o microfone para o Alexandre primeiro para ele me explicar. Esse projeto ele faz parte de algo maior, né? Sim, quem desenvolve o projeto é uma organização chamada Instituto Ilhas do Brasil. Houve um edital público chamado Petrobras Comunidade e o projeto Adaptar Comunidades foi um dos projetos aprovados. É um projeto de 2 anos. O primeiro ano de atividade foi focado em escolas públicas do município de Navegantes. 4 escolas municipais, 1 escola estadual. E por que isso, né? A primeira perspectiva é porque o Vale do Itajaí é uma região que sofre historicamente com o cenário de desastres naturais. Segundo, porque normalmente esse debate está numa perspectiva acadêmica, né, para o público adulto. E nós sentíamos falta de conversar com crianças e jovens sobre esse assunto. E nada melhor do que ter a escola como uma instituição parceira. E foi isso que aconteceu. O documentário é resultado desse primeiro ano de trabalho e os protagonistas são essas crianças e os jovens e, é claro, os educadores, professores das escolas, né? O nome do documentário é Mudanças do Clima e seus novos protagonistas. Ele foi lançado no início do mês num evento no IFSC e agora segue essa etapa para disseminação como uma ferramenta educativa. E os alunos, professora, como é que foi? Até eu já vou pedir para que a Sabina coloque as imagens desse documentário para que o pessoal tenha uma noção de como as crianças realmente participaram. Quem assistiu, eu assisti esse documentário, eu achei sensacional, como eles se envolveram de forma realmente responsável e como eles tiveram essa noção de como o meio ambiente, como o cuidado com o meio ambiente está intimamente ligado com essas mudanças climáticas. Então, você que acompanhou ali junto com as crianças, como é que foi isso, professora? Bom, foi assim muito interessante porque eles realmente se sentiram protagonistas, né, nesse projeto. E foi realizado assim todo um trabalho tendo cuidado de levar a eles, numa linguagem bem acessível, tudo o que era necessário que eles soubessem, que eles pudessem também participar, agindo, refletindo, e eles buscaram dentro das seus conhecimentos, até os conhecimentos da própria família, porque lá onde eu trabalho é uma comunidade que foi afetada diretamente por grandes cheias. Sim. Né? E eles, então, vivenciaram a perda de bens materiais e também de toda a questão assim, da comunidade, o próprio envolvimento da comunidade com o rio. O medo que eles têm do rio. Né, o olhar deles mudou para isso, porque cada vez que acontecia o projeto na escola, que era de uma manhã inteira, ficava durante todo o mês a discussão sobre o assunto. Então eles começaram a ser protagonistas, porque eles começaram a levar para casa tudo o que eles vivenciavam na escola, nos projetos, e também traziam informações de casa de como era o rio, como era o bairro, como era a rua onde os pais moravam, os avós moravam. Isso fez com que eles se sentissem importantes, realmente participativos daquele projeto. Teve sim, foi muito significativo. Não foi um projeto de fora para dentro. Sim. Foi um projeto que realmente eles foram os protagonistas. Foi bem interessante. É interessante quando eles falam ali, os alunos falam que eles encontram lixo próximo ao rio. Até essa é uma parte que ela estava falando justamente, ela se indigna com aquilo. E isso é muito importante e até emocionante para quem é adulto, digamos assim, ver que as crianças estão se preocupando realmente com o meio ambiente, porque elas se indignam, isso é um absurdo, gente. E eles não veem mais assim, o lixo como lixo. Eles falam muito assim, causa e consequência. Tá, e se eu fizer? E se eu não fizer?
E eles sabem assim, ó, eu não sou 100% correto, mas eu faço a minha parte. E eles começaram a cobrar também dos pais isso, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E a indignação deles é muito grande com relação ao cuidado que se tem e que é muito pouco perto do que deveria se ter, né? Ali a nossa comunidade, ela o rio permeia, né? Todo o rio Itajaí-Açu permeia. E eles veem a cor do rio, eles não concordam. Por que o rio tem aquela cor? Professora, como é que era o rio antigamente? Verdade. Professora, como é? Porque os meus pais, né, meus avós, cresceram ali, e eu também. E a gente não via o rio assim, era bem diferente. E eles realmente ficam indignados, né? A relação causa-consequência para eles é muito forte. Um dos aspectos que eu acho que foi muito inovador, né, esse diálogo com as escolas e a abordagem que o documentário traz, é porque normalmente nós distanciamos as crianças de alguns temas. Por exemplo, ninguém conversa muito sobre economia com as crianças, ninguém conversa muito sobre política com as crianças. E elas são diretamente influenciadas por esse cenário econômico e político. Então, vamos dizer assim, não faz muito sentido distanciá-las disso como se a gente estivesse as protegendo de algo que não anda muito bem. Pelo contrário, e a gente precisa aproximá-las desse debate de uma forma, é claro, adequada, apropriada, estimulá-las a fazer essa reflexão, assim como nós fizemos no cenário de mudanças do clima. Porque senão o que acontece? Essas gerações, quando se tornam adolescentes e adultos, não se interessam por esses temas e se distanciam e ficam despreparados no cenário político, ficam despreparados no cenário econômico, ficam despreparados no cenário ambiental, como é um cenário de mudanças do clima. Então, trazer essa abordagem de protagonista, uma abordagem lúdica também, por que não, né? Porque a gente sabe que esse diálogo tem que ser feito de uma outra forma. Isso faz com que eles se fortaleçam como cidadãos. Né? E esse cenário de mudança do clima tem muito assim, né? É para as futuras gerações, para as futuras gerações. Mas como educador, e a Jaqueline coloca bem no documentário, assim, não é para o futuro, é para o agora, né? Porque essa geração já está presente. Com certeza. Né? Então eu acho que essas coisas a gente conseguiu abordar bem, com profundidade, numa outra perspectiva, e agora se transformou numa ferramenta educativa, que foi feita assim, foi construída junto, né? Nós não sabíamos exatamente como seria o documentário, mas ele foi se construindo conforme a participação, enfim, foi muito interessante. Foi passo a passo, né? Foi aprendendo fazendo. É assim que é interessante também. E acredito que os pais e a comunidade, de uma forma geral ali de Navegantes, devem ter ficado muito orgulhoso com o resultado, com a exibição no IFSC e agora com essa repercussão de ir para outras cidades. Então, eles devem estar orgulhosos, as crianças que participaram devem estar realmente muito orgulhosos do trabalho que eles mesmos fizeram. Na verdade, nós não tínhamos assim a real noção da dimensão do projeto. Quando iniciamos os depoimentos e as conversas, eu mesma não sabia. Me convidaram, já que vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Vamos, então. Onde que a gente fala? Vamos na beira do rio, porque a escola é próxima ao rio. E lá a gente conversava e eu não tinha noção do tamanho, né, da dimensão da coisa. E nem as crianças tinham. Então, quando eles souberam do resultado, quando eles viram o resultado, quando os pais viram, porque também foi muito divulgado na mídia, né? Depois do lançamento do documentário. E até eles vinham e falavam assim, prof, eu te vi na televisão. Agora atualmente eu sou diretora de uma escola de educação infantil, né? De uma creche. Aí os pequenininhos, Diri, eu vi você na televisão, Diri, você estava falando do rio. Então, mesmo na linguagem dos bem pequenos, também está chamando a atenção. E essa abordagem, como o Alexandre falou, que a gente às vezes esquece de falar certos temas pensando assim, eles não estão prontos, né? Não vamos falar de resiliência para eles. Por que
quer falar de resiliência, mas eles agora entendem o que é. Né? Não vamos esconder tais assuntos. Eu acredito que a nossa esperança está nas mãos deles mesmo, porque nossa parte nós já fizemos e fizemos até mais ou menos mal. E agora cabe a eles, que são os protagonistas de hoje, darem conta disso. E eles têm, assim, bem aguçado essa questão ambiental. A gente subestima muito as nossas crianças, achando que eles não estão prontos nem preparados. Estão sim, eles deram um show. O resultado do documentário está aí, um sucesso, todo mundo achou muito bacana. Foi feito com muita naturalidade por todos nós, foi muito legal. Com certeza. Alexandre, realmente superou as expectativas. Porque foi um projeto inovador. Quando se fala em adaptação à mudança do clima, isso está naqueles ambientes mais institucionais, onde a temática é trabalhada numa perspectiva científica e tal. Mas essas experiências de trabalhar a adaptação através de base comunitária, isso é novo no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Então, quando a gente desenhou a metodologia do projeto, enfim, tem uma pesquisa profunda de como fazer essa abordagem, e está dando certo, a gente está muito feliz. Agora vai para essa segunda etapa, e também é assim, a atividade nas escolas, ela seguiu uma metodologia muito participativa, que tinha um foco no lugar, né? No lugar onde aquelas crianças vivem, na casa delas, na rua delas, no bairro delas. Não fosse algo distante, mas sim próximo. Não é algo distante, que ouviu falar, sabe, que viu na TV. Não, é o trajeto que ela faz de casa para a escola, é onde a avó mora, é onde os amigos moram, enfim. É nessa perspectiva territorial que o projeto desenvolveu sua base metodológica, e isso deu muito certo, isso funcionou bem. Então eu acho que agora, nesse segundo momento, quando a gente dissemina nos outros municípios e para outras instituições, o objetivo é esse, é partilhar o conhecimento que se desenvolveu para que as pessoas possam se apropriar e usar da melhor maneira possível, né? E as pessoas que estão em casa, que ficaram curiosas, elas conseguem assistir esse documentário na internet? Conseguem, elas conseguem. Já tô falando que eu assisti no YouTube. Então isso está acessível no YouTube. É bem fácil. É bem fácil. Mudanças do Clima e seus novos protagonistas vai estar lá disponível para todo mundo. Legal. O que não está disponível no YouTube são as dinâmicas, as oficinas, os debates, né, que aí vão ser mais institucionalizados, e as instituições que tiverem interesse entram em contato, mandam um e-mail para o instituto, enfim. Passa o endereço já, por favor. Tá, pode ser assim, contato@ilhasdobrasil.org.br, tem um telefone que é o 48-3239-2602. Bacana. Então, se você quer ter esse projeto mais próximo da sua instituição, pode entrar em contato com eles. E se você está assistindo e ficou curioso para saber o resultado desse documentário tão bacana, vá lá no YouTube, coloque Mudanças Climáticas, os novos protagonistas, isso? Então coloca lá, você vai conseguir encontrar e assistir, você vai se encantar realmente com as crianças, com as histórias, não só das crianças, mas de todos os participantes. Isso mesmo, né? Tá disponível e é claro, eu acho que as pessoas vão gostar porque todo mundo se enxerga um pouquinho ali, né? Ou como criança, ou como lugar, enfim, uma certa mensagem que o documentário passa. Alexandre, Jaqueline, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, obrigado. Eu também agradeço, como eu já falei no início, eu me sinto muito honrada em estar aqui, representando todos os meus colegas, professores que atuaram no projeto. Gostaria de parabenizar ao Alexandre e a toda a equipe, que é uma equipe maravilhosa, que atua nas escolas. Foram 8 meses, né, Alexandre? Que a gente, nós nos tornamos amigos, parceiros, e é uma equipe maravilhosa. E assim, eu realmente indico aos municípios interessados, às instituições interessadas, que vale a pena. É muito legal, muito bacana, e em cada escola deu um resultado diferente, porque são pessoas diferentes, são protagonistas diferentes, mas que com certeza a mensagem fica, né? Que nós todos somos responsáveis pelo lugar que a gente vive e temos que aprender a viver
ali. Não pensar, eu vou mudar daqui porque não dá. Não, eu vou viver aqui sim. Eu vou mudar a realidade que eu estou aqui, né? Se eu posso colaborar. Que eu posso contribuir para melhorar onde eu estou, onde eu vivo. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, sucesso a vocês, parabéns pela mensagem realmente que é passar tantas crianças que participaram do projeto, quanto a quem vai ainda assistir. Muito obrigada e parabéns. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta, então não sai daí.